Axé, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo, né? Oxalá abençoe a todos nós, todos os orixás, todos os nossos guias possam estar nos abençoando e Deus, nosso Pai maior, nosso Pai Olorum, assim seja. Eu andava meio desaparecido de fazer vídeos aqui, na verdade é uma coisa ainda a ser trabalhada na minha cabeça, mas tem ajudado muita gente, então a gente trabalha no intuito de melhorar a fé das pessoas na espiritualidade. Meu nome é Pai Alex de Omulu, ou Pai Fiorino de Omulu, né? Fiorino, como o pessoal está me chamando mais. Então, a gente traz palavras sobre vários assuntos que venham fortalecer a fé das pessoas, tá? E hoje eu queria falar sobre um assunto muito interessante, que é incorporação. Eu não vou fugir do assunto que eu quero falar aqui. Dentro daqui do Instagram do Terreiro, @Terreiro Zé da Virada, tem o meu contato de WhatsApp. E aí, qualquer dúvida, coisas relacionadas ao terreiro, eu peço que você entre em contato comigo via WhatsApp. Né? Nossa casa tem 4 anos, graças a Deus abençoados, com muitas experiências com a espiritualidade. Uma casa, graças a Deus, que tem crescido bastante, muitas bênçãos para contar em meio a tantas lutas. Nunca acredite numa umbanda de loteria dos sonhos, né? Que você chega e todos os seus problemas são resolvidos. A coisa não funciona dessa forma. Os guias têm a sua maior tarefa nos orientar para que nós venhamos a fazer boas escolhas e através das boas escolhas a gente ter uma ótima colheita, né, na nossa vida. Isso é bem mais forte e trabalha bem mais a nossa pessoa no intuito de evolução do que simplesmente resolver os nossos problemas num passe de mágica. Eles podem gerar oportunidades de soluções para os nossos problemas, mas eles querem fazer isso também trabalhando o nosso caráter, trabalhando o nosso eu, o nosso interior. Certo? Um axé a todos. Eu estava com saudade de vir aqui e de poder compartilhar alguma coisa que seja de fortalecimento da fé de todos, aprendizado. Eu acho que todos nós temos algo para aprender. Ninguém detém a verdade absoluta sobre nada. Então, humildade sempre. A vaidade é uma coisa que tem destruído a nossa religião. Então, que toda vaidade seja colocada de lado. Que a humildade do seu coração em querer aprender esteja sempre em você. Se vê sempre numa condição de aprendizado, tá? De aprendiz. A evolução, minha mãe de santo, ela sempre diz assim: meu filho, a evolução ela é eterna. Ninguém detém a verdade absoluta de nada e nem detém todo conhecimento sobre algo. Nunca perca isso. E assim eu compartilho para vocês essa mensagem dela, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu queria falar sobre incorporação. Aqui é um terreiro de Umbanda e dentro da Umbanda, primeiro vamos entender a Umbanda. A Umbanda é uma religião cristã. Nós acreditamos num Deus soberano, nós acreditamos num Deus monoteísta, nós acreditamos nos santos sagrados, nos santos orixás, nos devotamos a eles também, mas dentro da Umbanda nós trabalhamos com base espírita, base de incorporação de entidades que são espíritos de luz e evoluídos que receberam um encanto para trabalhar no plano físico e também no plano espiritual. Tá certo? Então é muito importante você entender que Deus também está na Umbanda, como está em todas as outras religiões. Nenhuma religião
detém a propriedade Deus. Deus não é propriedade privada de um povo só, Deus é para todos. Então, primeiro você entende que Deus também está na Umbanda. É Ele quem dá permissão dos espíritos de luz trabalhar na nossa vida, nos dando livramento, nos dando levante, nos dando descarrego de energia negativa, nos orientando. Então, Deus permite que as entidades trabalhem na nossa vida. Toda pessoa tem seu grupo de entidades na sua vida. E essas entidades estão permitidas por Deus a fim de te promover evolução como pessoa. Então, o primeiro trabalho da entidade é em você, não através de você. O através de você vai ser uma consequência da sua intimidade e do seu processo de evolução com a sua espiritualidade. Então, sua entidade, muita gente quer ser pai de santo, mãe de santo, compra, pendura umas guias, pendura umas imagens e já sai virando pai de santo, né? Porque ele quer que a espiritualidade dele trabalhe para os outros. Não, a sua espiritualidade vai primeiro trabalhar em você. Se ela não trabalhar em você, ela não vai trabalhar em ninguém, meu amado. E até uma das características que eu digo sobre você enxergar um bandista, um macumbeiro, como queira chamar, se ele realmente tem axé de verdade ou não. Observe a vida dele. Se ele é uma pessoa levantada, se ele é uma pessoa abençoada, se ele é uma pessoa que vibra na positividade, se ele é uma pessoa que encoraja outras pessoas a serem melhores do que elas estão sendo. Se não existe isso, essa espiritualidade é duvidosa. Se você olha para um médium e só vê vaidade, se você olha para um médium, a vida dele não anda para frente, ele não vai levantar ninguém. Quem está caído não levanta ninguém. Então, tenha um olhar clínico por onde você andar e de quem você recebe conselhos, trazendo uma espiritualidade. A vida dessa pessoa tem que estar bem, para que ela possa te abençoar. Primeiro. Tá? Então, o tema da nossa conversa aqui de hoje vai ser incorporação, evolução e transformação. Né? Então, a gente entra dentro da Umbanda por vários motivos. Então, primeiro entender que na Umbanda nós não temos essa crença de céu e inferno. Nós não buscamos uma salvação, nós procuramos uma evolução. Isso é muito mais forte. Nós não fazemos o bem em troca de um céu. Nós fazemos um bem, nós acreditamos em umbrais bons e umbrais ruins. Existem locais, regiões espirituais que são muito, muito bons, e locais espirituais que não são tão bons assim, mas que são para aprendizado e transformação do outro lado. Isso atesta muito mais sobre um Deus de amor do que a tese da salvação por si. Deus é maravilhoso. Deus é tão bondoso que Ele nos dá a oportunidade de aprender com os nossos erros e evoluir vida após vida. Porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. E é Ele quem permite que entidades de luz, que tiveram várias vidas, na sua grande maioria vidas sofridas, dentro de um processo de evolução, passar a trabalhar para o próximo, sendo este próximo um encarnado, nós que estamos em terra. Então, até aquela espiritualidade que está trabalhando na nossa vida também está num processo de evolução. Importante você entender isso. Está todo mundo evoluindo, tanto as nossas entidades quanto nós mesmos. Mas as nossas entidades têm consciência das vidas que tiveram, têm permissão de Deus para trabalhar a nossa vida, nos auxiliar, e por isso enxerga muito mais longe do que nós podemos enxergar. Daí a nossa necessidade de sermos guiados por essa espiritualidade e, através dessa espiritualidade, evoluir e fazer boas escolhas para a nossa vida.
Quando você entra num terreiro de Umbanda, primeiro você descobre qual é a sua religião. Eu descobri que sou da Umbanda, me sinto em casa, me sinto próximo de Deus, me sinto próximo da espiritualidade na Umbanda. Axé. Cada pessoa vai ter o seu chamado para uma religião e lá vai desenvolver sua mediunidade. Uns vão ser chamados para a igreja evangélica, outros para a igreja católica, outros vão ser chamados para desenvolver sua mediunidade com a espiritualidade dentro do budismo, dentro de, seja qual for, dentro de religião como Vale do Amanhecer, espiritismo, de mesa branca kardecista, onde você sentir que é a sua casa de Deus, ali você vai se firmar. Pronto, descobri que sou da Umbanda. A Umbanda trabalha, com evolução, as entidades, o meu corpo espiritual de entidades, minha equipe, minha corrente espiritual, meu mestre, meu preto velho, meu herê, minha pombagira, meu malandro, meu marinheiro, essa equipe de entidades maravilhosas que anda com você dentro da Umbanda vai começar a se aproximar. Você vai começar a se dedicar no terreiro que você escolheu para se firmar. Tem outro vídeo que eu explico sobre escolher um bom lugar para você se desenvolver. E aí essa espiritualidade vai se aproximar de você. Nem todo médium é médium de incorporação. Existem vários tipos de mediunidade. Tem a mediunidade auditiva, tem a mediunidade visual, tem a mediunidade de uma entidade só estar próxima de você e te mostrar coisas de forma intuitiva. Então existe essa dinâmica na mediunidade. Alguns médiuns dentro do terreiro vão ser chamados para ser tambozeiros e tocar tambores sagrados que trazem a manifestação do sagrado e auxiliam a espiritualidade. Outros médiuns são chamados para ser cambones, aqueles que auxiliam a espiritualidade, aqueles que estão ali auxiliando, dando um cachimbo para o preto velho, E todas essas funções, elas precisam de cruzos, elas precisam de reconhecimento da casa onde você está, precisam de preparo. Ninguém cambona uma entidade, auxilia uma entidade, quando ela está manifestada em um médium, sem ter um preparo, sem ter um cruzo específico para aquele auxílio. Então você precisa primeiro entender de que tudo que vai ser desenvolvido dentro de um terreiro, por se tratar de movimento espiritual, é algo muito, muito sério e que precisa de um preparo para cada função que vai ser determinada para as pessoas ali dentro, de acordo com o tipo de mediunidade de cada pessoa. O que é mediunidade? É a sensibilidade ao plano espiritual, é a forma como você sente a sua espiritualidade e o mundo espiritual. Ponto. Então, entendemos que as entidades, quando você começar a se relacionar com elas dentro do terreiro, elas vão primeiro trabalhar a sua evolução. Então, o médium chega no terreiro e ele é de incorporação. E hoje nós vamos falar sobre tipos de incorporação. E esse trabalhar dessa incorporação na vida do médium. Então, primeiro, descobri que sou médium de incorporação. Como eu sei isso? Durante gira você sente força, durante a gira você sente a proximidade daquela espiritualidade, a pessoa se arrepia, a pessoa começa a ficar um pouco tonta, e aí existem as várias formas de sentir a vibração da energia das entidades. Os espíritos já estão no local, o terreiro já é a casa deles, eles já estão ali. Então os médios começam a ser preparados, a gira começa a ser preparada, e os médios de incorporação começam a sentir a presença dessas entidades. Elas querendo um momento para poder se manifestar através dos médiuns, esses médiuns começam a sentir suas vibrações energéticas, a energia daquela espiritualidade chegando e querendo se manifestar. Axé. Sou médium de incorporação, descobri a minha Umbanda, Deus dentro da Umbanda, me sinto em casa, estou muito bem, vou desenvolver. Então,
Primeira coisa que você precisa entender como médium, antes de entender os tipos de incorporação, eu preciso explicar sobre o processo de trabalho da entidade na sua vida como médium. Quando o médium não entendeu ainda sua mediunidade, ele é um civil na guerra. Porque no plano espiritual existem espíritos de luz e existem espíritos negativos. Esses espíritos negativos, eles influenciam muitos médiuns a suicídio, a atitudes autodestrutivas, porque esses médiuns não conhecem a mediunidade que têm e acham que todo pensamento que eles têm é deles. E aí esses espíritos negativos se aproximam e começam a querer dar pensamentos de indução, induzir o médium a destruir a própria vida, porque esses espíritos negativos se alimentam de negatividade e sentem prazer nisso, porque estão na negatividade, vamos dizer assim, lá do outro lado. São os eguns, né? Ou os obsessores. Então, aí a pessoa começa a querer se matar, aquela coisa toda, até ela descobrir que é médium, começar a trabalhar com seus espíritos de luz, primeiramente com Deus, com a permissão de Deus, e aí essas entidades se aproximam daquele médium, fazem uma limpeza espiritual naquele médium no terreiro e começam a trabalhar aquela mediunidade daquele filho. Essas entidades vão se aproximar de você, o que naturalmente vai expulsar espíritos negativos próximos de você. Preto velho chega, o filho é meu, ninguém vai induzir ele a nada, e aí ele começa a participar da vida daquele médium de forma mais ativa, intuitiva e comunicativa. Muito bom, axé. Tá, você é médium de incorporação, começa a frequentar o terreiro, e aí você já chega incorporando? Não. É um longo processo e cada pessoa tem o seu tempo para descobrir quais são suas entidades, que se descobre frequentando o terreiro, até você entregar sua cabeça para os guias poderem te conduzir. Quando você começa a caminhada com seus guias, você pega o seu livre-arbítrio, embrulha num pacotinho de presente com todo o carinho do mundo e deposita a confiança das suas escolhas aos pés da espiritualidade. Dessa forma, você não se manda mais. Você não vai mais pela lógica das coisas. Você começa a se guiar de forma espiritual para tomar as melhores decisões da sua vida, debaixo da orientação desses guias. E através disso, eles vão trabalhar a sua evolução. Eles não vão mudar você de forma violenta, mas eles vão, aos poucos, através de situações da vida, te moldar de acordo com os princípios e valores que eles carregam como espiritualidade evoluída. Preste bem atenção no que eu estou falando. Então, eles não vão promover em você transformação que venham a romper por completo com a sua forma de ser. Mas eles vão te melhorar como pessoas, aprendendo a confiar principalmente nessa espiritualidade e a aceitar essas transformações. Todos nós temos a nossa vida dividida em várias áreas: vida amorosa, vida familiar, nossa vida com os nossos amigos, nossa vida com o nosso trabalho, nossa profissão, nossa vida com o financeiro. Então eles vão agir de área por área. Na vida amorosa, você é uma pessoa que demonstra amor demais pelas pessoas e sofre por isso. A Pombagira vai te ensinar a ter mais autonomia e demonstrar um pouco menos, para te trazer equilíbrio. Na vida profissional, você toma atitudes, faz escolhas profissionais que geralmente sempre te prejudicam, então eles vão te orientar a tomar outras decisões. Na vida financeira, eu quero meus caminhos abertos, mas você é desorganizado financeiramente. Então as suas entidades vão te chamar para se equilibrar na vida financeira e ser um pouco mais organizado.
Então as suas entidades vão começar a trabalhar várias áreas da sua vida. Esse trabalhar da entidade já é o processo de evolução na sua vida acontecendo. Isso vem antes de incorporar, ou pode ser até durante os primeiros anos de incorporação. Mas a sua entidade, o seu grupo de entidades, ele vai trabalhar a sua vida antes de sair dando recado na corrente para os demais, para as demais pessoas. Se o médium ele não é levantado, ele não levanta ninguém. Aliás, até porque quem não levanta é ele, quem levanta é a espiritualidade, vaidade seja colocada de lado, né? Mas um médium derrubado, ele não tem possibilidade de ajudar ninguém. Então a sua espiritualidade primeiro vai trabalhar a sua própria vida, para que depois ele possa trabalhar na vida das pessoas ao seu redor. E isso leva um longo tempo, né? Sua espiritualidade não vai transformar a sua essência, mas ela vai melhorar os pontos do seu caráter através dos princípios e valores delas, te corrigindo. Fulano era caloteiro, agora não dá mais calote, porque a espiritualidade dela não permite. Fulano era fofoqueiro, a entidade dela vai começar a controlar a língua dela. Fulano era talarica, que é como chama quem dá em cima da mulher do outro, né? Então, se essa espiritualidade que está se aproximando de você no seu terreiro, que está caminhando com você, abrindo suas portas, te levantando, não te corrige, não te coloca regras, essa espiritualidade é falsa. É mais fácil ser um espírito negativo, disfarçado de entidade, agindo na sua vida. Espírito que te orienta e diz que tu pode fazer o que tu quiser, não é entidade de verdade. Guarde isso. Você olha para a vida do médium, a vida dele está toda desregrada. E a espiritualidade dele ainda está adoçando essa situação, não é espiritualidade verdadeira. Porque a espiritualidade verdadeira, ela nos corrige. E eu tenho, na minha vida pessoal, inúmeras situações de correção comigo mesmo. De coisas que às vezes eu estou fazendo errado e a minha entidade me corrige. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso como dirigente de um terreiro espiritual. Todos nós temos sempre alguma coisa para ser corrigida e ser melhorada. Então, primeiro entender que a espiritualidade vai trabalhar na sua vida, ela vai te corrigir no seu caráter, trazendo sobre você os princípios e valores dessa espiritualidade para a sua vida. E aí eu vou dar um exemplo de uma das regras do meu terreiro. No meu terreiro é proibido, as pessoas chegam aqui e aí uma das regras da minha casa é não usar drogas, né? Não, eu pessoalmente acho assim, é uma escolha das pessoas, né? Elas têm todo o direito aí, a vida é delas. Eu não me sinto, mas é uma regra do terreiro. E eu fui indagar uma vez o seu Zé da Virada sobre isso, que é a minha entidade mentora, o dono do meu terreiro, o meu girador, a entidade que me deu a missão. E aí ele disse o seguinte: meu filho, drogas é uma porta para espíritos negativos, só alimenta coisa ruim. Como é que eu vou levantar um filho de santo se ele, com o dinheiro dele, está abrindo portas para destruição na vida dele? Não vou ter como fazer isso. É uma regra. No meu terreiro, uma segunda regra é: um filho de santo é proibido de acender vela contra outro filho de santo. Proibido. O primeiro que acende a vela cai. E aí eu tenho um exemplo de pessoas que quiseram degladiar entre si e ambos saíram da casa. É regra. Então, a espiritualidade vai te corrigir e vai te trazer equilíbrio e plenitude. Vai começar as primeiras incorporações. E aí nós vamos falar sobre tipos de incorporação. Mas antes de falar sobre os tipos de incorporação,
Eu preciso que você entenda que as entidades, elas vão trabalhar o seu caráter. As primeiras incorporações e os primeiros anos de incorporação, aquela espiritualidade vai te moldar para que você tenha uma caminhada com ela. Ela não vai estuprar você em coisas que a sua cabeça não alcança, mas dentro de várias situações da sua vida, essa espiritualidade vai te mostrar a necessidade de mudança para com essas áreas da sua vida. Então, se você é uma pessoa que começa a namorar, começa a ficar com uma pessoa e a namorar com uma pessoa numa semana, na outra pessoa você já diz que ama aquela pessoa, sua pombagira não, minha filha, eu vou lhe mostrar que está errado. Você precisa de um bom tempo ao lado da pessoa antes de usar essa frase, eu te amo. O amor, ele dá liberdade para as pessoas. E aí ela vai ensinar sobre o amor na sua vida amorosa. Ah, eu sou um bandista, mas eu vivo metendo um atestado médico lá no meu emprego. Eu sou o último a chegar e o primeiro a sair. Gosto de uma fofoca dentro do meu emprego. Então a sua espiritualidade vai te corrigir. Você vai se tornar o primeiro a chegar, o último a sair, ser muito dedicado e prestar um serviço de qualidade como um profissional. Você vai mudar. A espiritualidade, ela vai nos moldar dentro desse processo de evolução. E às vezes essa mudança vai nos desagradar. Já houve situação de transformação na minha vida onde eu me senti, e há algumas vezes isso, tenho que confessar, onde você se sente muito pressionado. Rapaz, é uma pressão muito grande, viu? Você ser correto, ser uma pessoa correta é muito difícil. Ser uma pessoa correta em tudo que você vai fazer é difícil. Ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa transparente, muitas das vezes, em várias situações, vai ser difícil. E aí você se sente pressionado. Meu Deus, evoluir é tudo isso? Uma pessoa vem esculhambar você, vem dizer coisas com você injustas. Ou uma pessoa está beijando a sua mão e está lhe esfaqueando pelas costas. Você tem entidades, você é avisado sobre aquilo. E você só tem que confiar que a espiritualidade vai corrigir aquela pessoa. É difícil, muitas das vezes. Mas você tem que baixar a cabeça e você tem que entender que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, antes de você incorporar entidades, você tem que incorporar os princípios dessa espiritualidade. Antes de você bater tambor para uma entidade, você tem que incorporar os princípios daquela espiritualidade para a sua vida. Antes de você cambonar uma espiritualidade, porque você é um médium cambone, você tem que incorporar os princípios, preceitos e os valores daquela entidade para a sua vida. Senão, você está perdendo tempo dentro de um terreiro. Como médium de corporação, como médium de tambor, como médium de ponta de mesa, você está perdendo tempo. E tempo é o ouro mais caro que existe na nossa vida. Tudo está dentro do tempo. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se você não tem tempo, você não tem nada. Homens mais ricos do mundo trocariam toda a sua riqueza por mais dias de vida, pelo tempo. Entenda a preciosidade que o tempo tem na sua vida. Então, antes de incorporar entidades, ou no processo das primeiras incorporações e dos primeiros anos de incorporação, você vai ser transformado pela sua espiritualidade. Esse negócio de bater o pé, receber entidade, sair trabalhando e dando recado para as pessoas, quando a sua vida é derrubada, sinto muito, mas você não tem entidade. O que você vai ter talvez seja um egum disfarçado de entidade, trabalhando na sua vida e criando uma ilusão na sua cabeça. Sua entidade tem que trazer evolução de caráter para a sua vida. Eu não gosto de trabalhar, eu sou vagabundo.
Sua entidade vai lhe ensinar a amar o trabalho e, através desse trabalho, ajudar na sua casa financeiramente. Sua entidade, antes de trabalhar para as pessoas, ela vai te evoluir como pessoa. Senão, não vai funcionar. Importante você saber disso. Então, estou incorporando as entidades, elas estão me corrigindo. Não está sendo fácil. Às vezes você quer tomar uma decisão e a espiritualidade diz para você tomar outra completamente diferente. E você tem que obedecer. Às vezes só ela mandar você se calar é muito difícil. Só ela mandar você ficar quieto é muito difícil. Mas você tem que obedecer para evoluir. Então, você quando entregou sua cabeça no lugar que você escolheu, você pegou seu livre-arbítrio, e depositou nos pés da entidade sua cabeça. Você deitou para a espiritualidade, você se batizou, lavou sua cabeça por orixá e para os guias. Então você se entregou, sua cabeça. É na sua cabeça que moram todas as decisões, escolhas e pensamentos sobre cada passo que você vai dar. Você pegou sua cabeça e colocou nos pés do seu guia espiritual. Então ele é que vai dizer que caminho você deve pensar e que atitude você deve tomar dentro de cada área da sua vida. Isso vai trazer correções. Essas correções podem trazer a sensação de pressão em muitas ocasiões. Eu já passei por isso. Eu querer fazer uma coisa e a entidade dizer outra e você ficar morrendo por dentro, com ódio do mundo inteiro, mas ter que obedecer por cima de pau e pedra. Você tem que obedecer. E lá na frente tudo se encaixa e você só tem para agradecer à espiritualidade aquele caminho que lhe deu, que lhe contrariou inicialmente, mas que no final deu tudo certo. Pronto. Entendemos o trabalhar de evolução da espiritualidade na nossa vida, especialmente as pessoas que são de incorporação. Uma outra coisa, dentro de um terreiro, o médium que incorpora, ele não é melhor do que ninguém. E nem o tambozeiro não é melhor do que o que incorpora, e nem a cambônia é melhor do que o outro. Cada um trabalha dentro da sua função com humildade e com princípios de espiritualidade. Se você trabalha sua mediunidade dentro do princípio de vaidade, seja qual posição você ocupa dentro de uma gira e dentro de um terreiro, inclusive como dirigente, você vai se perder como médium na sua caminhada e você vai andar 10 casinhas para trás. Sabe aquele jogo do banco imobiliário que você vai as casinhas para frente, às vezes você pula para trás? 10 casinhas no seu processo de evolução. Observe. Então, entendi que eu preciso evoluir. Entendi que nos meus primeiros anos de incorporação, a minha entidade vai deixar recados para o próprio médium, a fim de deixá-lo preparado para que depois de um determinado tempo, ele possa auxiliar o próximo com a manifestação desses espíritos. Então, quando você estiver na sua vida, nos primeiros anos ele vai te transformar. O caloteiro deixa de ser caloteiro, o fofoqueiro deixa de ser fofoqueiro, o invejoso deixa de ser invejoso. Ele vai começar a trabalhar você. O adúltero deixa de ser adúltero. Ele começa realmente a te moldar dentro dos princípios que aquele espírito carrega de evolução. Depois disso, as incorporações começam a acontecer. Seu livre-arbítrio já está depositado nos pés dessa espiritualidade. E aí vai vir as incorporações. A maioria dos médios de incorporação, a grande maioria são médios conscientes. E existem 3 tipos de incorporação. A consciente, onde o médium tem conhecimento
ouve, vê tudo que acontece em volta dele, e a entidade está ali com ele, mas ele tem consciência de tudo, e tem também domínio sobre o corpo dele, e sobre tudo o que vai ser feito, mas ele está sendo induzido pela espiritualidade. Então é a incorporação consciente, onde ele tem consciência de tudo ao redor dele. Existe outro tipo de incorporação, que é a semiconsciente. Eu sempre dou o exemplo de gente que bebe, né? Tem gente que bebe bebida alcoólica e lembra de flashes das coisas. Então a semiconsciente, você vai ter consciência de alguns momentos e de outros não. Já tem um tempo muito longo daquele médium incorporando, e aquela intimidade com a espiritualidade dele vai dando permissão para que essa espiritualidade traga uma consciência maior da própria espiritualidade para a cabeça do médium, para trabalhar para o seu próximo, o consulente, a pessoa que foi se consultar, ou que está ali na gira esperando uma mensagem. E existe o médium inconsciente. O médium inconsciente, ele tem um tipo de possessão maior da incorporação da entidade, e fica a consciência plena da espiritualidade sobre a cabeça do médium, e geralmente ele não lembra de nada. Esse tipo de incorporação inconsciente, ela é raríssima. É como achar ouro em riacho, que antigamente no Brasil colônia era muito fácil, hoje em dia nos garimpos é difícil, imagino, na sua simplicidade. A grande maioria dos médiuns gostam de pregar sua inconsciência no intuito de aumentar a credibilidade das pessoas na incorporação dele. Isso é errado. A pessoa que está ali com você, precisando de uma manifestação daquele espírito para ajudar ela, ou ela vai com fé ou ela não vai. Ou ela está perdendo o tempo dela e você está perdendo o seu tempo. Entender de que a entidade, ela não precisa se provar. Mas muitas das vezes, essa entidade, quando está se manifestando através do médium, ela vai dizer sim, uma coisa ou outra que só aquela pessoa consulente que está se consultando sabe. Nem a pessoa que indicou aquela pessoa para ir naquele terreiro teve conhecimento. Muitas das vezes ela faz isso para atestar sua manifestação e aumentar a fé daquela pessoa na espiritualidade. Mas não a fim de querer se provar, porque se ela quer se provar, não é entidade, porque ali mora vaidade. E para a entidade de luz ela está evoluída, ela botou um pouco na vaidade dela de lado. Tá certo? Então existem 3 tipos de incorporação. A primeira é consciente, onde o médium tem consciência total de tudo que está ao seu redor. A semiconsciente, onde ele vai lembrar de flashes durante a incorporação. E a inconsciente, que é quando o médium é tomado totalmente pela espiritualidade e não vai ter lembranças do que aconteceu durante as consultas ou durante a gira. E é um tipo de espiritualidade muito, muito difícil. Voltando um pouquinho, falando sobre o tipo de incorporação consciente, muitos médiuns ficam muito em dúvida sobre a incorporação. Será que eu estava incorporado mesmo? Porque eu me lembro de tudo, né? Eu considero a incorporação consciente até mais delicada, como eu estou lendo aqui, e mais válida no intuito de que o médium consciente, ele lembra de tudo, ele não fica na dependência do cambone, ele sabe o que aconteceu durante o trabalho, ele vai aprender junto com o consulente que recebeu a mensagem, porque aquela espiritualidade vai orientar o consulente através dele, mas também vai ensinar a ele aquela lição. A faca vai cortar em 2 gumes, lá e cá. E ele vai aprender até um pouco mais do que o inconsciente que não lembra do que aconteceu e às vezes vai só receber mensagens dos cambones. Essa incorporação consciente também exige mais obediência do médium ao que ele está sendo induzido a dizer
ou a trabalhar na vida do consulente que está se consultando. O médium que é consciente, ele não pode passar na frente da mensagem que o guia está intuitivamente trazendo para ele, o que exige dele uma responsabilidade maior, o que exige desse médium uma responsabilidade de tirar da incorporação toda a vaidade possível que possa vir na cabeça dele. Essa incorporação consciente exige mais delicadeza em tudo. Às vezes o médium quer forçar a trocar de voz, às vezes o médium quer forçar uma coisa extraordinária de pingar vela no próprio corpo para impressionar as pessoas, para atestar a incorporação dele. Ele não precisa disso. Uma coisa muito bonita e aconteceu muito comigo, e eu aprendi com meu pai de santo, a macumba do meu pai de santo era muito simples. Saudades, muitas saudades daquele terreiro, muitas e muitas saudades. E de ser filho é muito bom, ser cuidado é muito bom. Ai, coração aperta. E aí, meu pai de santo disse assim: olha, meu filho, a manifestação da espiritualidade, ela é simples. Às vezes uma entidade vai fazer um monte de coisa apenas com uma vela branca e um copo d'água. E a incorporação do meu pai de santo era simples de fato. Pegava na mão das pessoas, abençoava. As pessoas às vezes esperavam dele assim, um texto enorme sobre aquele problema dela, uma receita de macumba grande, de arreios e oferendas. E a entidade do meu pai de santo só pegava na mão da pessoa e dizia assim: meu filho, se você tem fé? E aí a pessoa respondia: tenho. Então você venceu. Aí a pessoa ficava lá esperando mais coisas, né? E a gente ficava olhando para a pessoa ficava meio murcha. 3 semanas depois a pessoa trazia notícias boas sobre aquela situação que estava atravessando. Então, às vezes você vai num lugar e você vê uma pessoa trazendo uma incorporação. Tem um terreiro por aí que as pessoas passam um tipo de óleo, aqueles óleos que a pessoa está no semáforo, né? E aí ela passa um óleo que ela passa fogo nela assim, não queima, é usado em circo também. E aí pendura vela em todo lugar nela, porque está com aquele óleo, né? A pombagira chega, aí leva lá para dentro, arruma a pessoa de pombagira e já passa logo esse óleo. Aí a pessoa com a pombagira pega essa vela queimando e bota dentro aqui, aí as pessoas ficam impressionadas. Meu Deus, a pombagira colou um monte de vela nela e não queima. Aqui tem força. E aí, ali, através de uma falsa manifestação, pessoas são enganadas, especialmente financeiramente. Uma entidade, ela não tem essa vaidade. Às vezes ela vai se atestar, trazendo uma informação que só você sabe, com riqueza de detalhes, mas essa informação a entidade vai trazer para você para melhorar a sua fé na espiritualidade. E não para mostrar: olha, eu estou aqui. Pode confiar em mim e pode derrubar dinheiro aqui. Não, o intuito não é esse. Então, não se impressione, foi uma coisa que eu aprendi com meu pai de santo e eu quero passar aqui para vocês. Não se impressione com coisas absurdas dentro de uma incorporação. Se impressione com carinho, com amor e com a forma simples que um guia vai te trazer a orientação, para que você vença aquela sua dificuldade, aquele seu problema. É dessa forma que as verdadeiras incorporações promovem na vida das pessoas levante, destranca, cura e principalmente a sua própria evolução como pessoa e como médium. Confie nas suas intuições e nas suas entidades.
Quando você se entregar para a incorporação, não tenha medo, mas busque se doutrinar como médium. O pai de santo, quando ele está desenvolvendo um filho de santo, ele não está doutrinando um espírito, porque o espírito já está evoluído. Ele vai doutrinar o médium a aprender o respeito com essa entidade, o respeito que ele tem que dar a usar o nome dessa entidade na manifestação do sagrado. E eu, como dirigente, vou, no desenvolvimento, doutrinar o médium a trazer essa manifestação dentro de uma liturgia correta dentro da Umbanda. O que é liturgia? São as regras espirituais ou técnicas de um culto ao sagrado, independente de qual religião seja. É a forma que se cultua o sagrado dentro daquela religião. A forma como uma entidade chega se tratando da Umbanda. A forma como tudo tem que acontecer. Nós doutrinamos os médiuns, não as entidades. Porque toda manifestação, iniciativa, o médium está consciente. E não adianta dizer o contrário. Né? Eu lembro de um médium na minha casa que ele dizia que ele era inconsciente nas suas primeiras incorporações. E aí eu deixei uns olheiros observando. Vamos sentir e vamos observar. E aí, o Exu chegou um dia. E o Exu chegou voltado para o altar da direita. E o Exu chega voltado para o altar de porta, porteira. E aí eu chamei o médium chorando me confessou sua consciência. Me pediu perdão. Eu disse: meu filho, não precisa disso. Não precisa disso. A primeira pessoa que tem que acreditar nas suas entidades é você. Se os demais não tiverem fé neles, problema dos demais. Mas a primeira pessoa que tem que ter fé e devoção nas suas entidades abaixo de Deus tem que ser você. Você tendo fé neles, o que vier é lucro. Eu tive muita fé no meu pai Zé da Virada, especialmente quando eu tive que me dedicar totalmente ao sagrado. Nem todo pai de santo é para viver só por sagrado. Tem pai de santo que vai ter um chamado, mãe de santo, para ter sua vida secular, seu trabalho lá fora e também um trabalho no terreiro. E vai ter aquela cabeça que vai ser chamada para viver só dentro do sagrado. Quando eu fui chamado, eu precisei de muita confiança. Porque eu sou capricorniano, sou aquela pessoa muito prática, muito pragmática, muito caxias, com contas, questões financeiras. Então você ir viver pela fé foi complicado, confesso. Recentemente eu tive Covid, fiquei 15 dias com Covid. E no meu terreiro a gente vive do que entra no dia para manter a casa. Quando eu recebi o exame de Covid, meu Deus do céu, o terreiro é grande, tem uma estrutura, graças a Deus, abençoada, grande, e tudo que tem estrutura grande, os valores que se trabalha são altos para manter. Eu fiquei, do jeito que vocês estão me vendo aqui, com a mão na cabeça. Meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não vou poder chegar perto de ninguém, eu vou ter que ficar isolado. Sem colocar baralho cigano, sem os trabalhos e tudo. Agora, como diz o cearense, eu sou cearense, se lascou tudo. Aí, cadê a fé do homem, rapaz? Esses anos todos eu lhe mantendo, você acha que eu vou lhe deixar faltar alguma coisa? E aí eu virei para o seu Zé da Virada: mas seu Zé e Dona Maria, o que é que vai ser 15 dias sem olhar para a cara de ninguém? Não vai faltar nada, meu filho. Fui eu que lhe chamei. Até hoje eu lhe deixei faltar alguma coisa.
Voltei a atender e fui liberado pelos médicos na terça-feira dessa semana. Os 15 dias que eu fiquei não me faltou nada. Estamos em dias. Contudo, atravessei o Covid dentro de casa, com muita tranquilidade. Houve alguns momentos de preocupação. É um vírus muito perigoso, nós temos todos que nos cuidar. Mas tudo se manteve. E eu não publiquei coisas que estavam com Covid. E muitas pessoas chegavam para o terreiro do nada, abençoando a casa. Em gratidão, pela gratidão de alguns alcances. E tudo se manteve. Então, esse vídeo eu estou fazendo sobre tipos de incorporação. E as duas coisas que eu preciso que você entenda, a primeira é, suas entidades vão trazer evolução para a sua vida. E essa evolução vai vir através, muitas das vezes, de muitas correções. E é difícil ser uma pessoa correta nos dias de hoje. E obedecer. E a segunda coisa, depois da evolução, é a confiança nessa espiritualidade, nessa própria incorporação, sabendo e colocando a vaidade de lado e respeitando a incorporação das pessoas com todo respeito. Até mesmo aqueles que você observa que estão fazendo de conta, infelizmente toda religião tem pessoas que são corretas, tem pessoas que não são. Existem pessoas que fingem incorporação para enganar outras pessoas. Quando você vê isso, você tem que dar respeito. E não querer ser advogado daquela entidade, não precisa. A própria entidade vai cobrar o nome dela que está sendo usado de forma vã. Né? Então, às vezes, eu tinha muito isso como filho de santo, de querer brigar com umas pessoas que fingiam estar incorporadas no terreiro do meu pai de santo só para beber e fumar de graça. E aquilo me revoltava. E um dia eu fui falar com meu pai de santo. Ele deu uma risada, muito sereno. Disse: meu filho, isso sempre existiu dentro das religiões de incorporação. Antes de você chegar aqui, sempre existiu. Depois que você partir desse mundo, sempre vai existir. Dê o respeito. Não desorganizando a casa, você só dá respeito. Se começar a desorganizar a casa, aí você pede agô e pede respeito pela casa. E é isso. E leve em boa paz, porque as entidades cobram o nome delas quando usadas de forma indevida. Então, nesse vídeo eu estou explicando os 3 tipos de incorporação. Mas antes da incorporação existe uma prévia na vida do médium de evolução, está explicado no início do vídeo. E, por fim, confiança na espiritualidade que se manifesta através de você de forma verdadeira. Essa confiança vai guardar você da sua própria vaidade, para que você não se perca como médium de incorporação. Para a incorporação, você deve cuidar disso com amaci, banho de abre e croa, preceitos antes da gira, não ingerir bebida alcoólica, não outros preceitos, que cada casa tem os seus preceitos, né? Que devem ser observados e obedecidos antes das giras de incorporação, se resguardar para a sua gira, chegar cedo no seu terreiro para poder entrar em conexão já com as entidades que já estão no terreiro, só esperando o momento de se manifestar através dos médiuns. Então você chega cedo no seu terreiro, toma banho de limpeza, toma banho de abre e croa. Se puder se arriar no terreiro 1 dia, 2 dias antes, vai no terreiro e deita na esteira e se prepara para aquele trabalho espiritual, seja ele consciente, semiconsciente ou inconsciente, mas que seja de forma harmoniosa e trazendo para a sua vida, da porta do terreiro para fora, equilíbrio e levante. Tá bom?
Oxalá abençoe a todos, todos os orixás. Nosso Pai Olorum, Deus Criador, possa estar abençoando a todos, independente da corrente espiritual que você pertença. Tá bom? Qualquer coisa, tem um contato aqui pelo Instagram do terreiro. Né? Nossas giras estão fechadas para filhos de santo, mas os trabalhos da casa de forma individual estão acontecendo. Tá bom? Muita bênção na sua caminhada e eu estava com saudade de vir aqui. Deus abençoe a todos.